Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira chegou, metade da semana e passa bem rápido assim. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. É sempre uma honra, um privilégio muito grande de estar aqui para partilhar numa meditação, numa reflexão. Esta é uma semana onde estamos aqui a estudar a palavra do Senhor com a oração dominical, ou a que nós apelidamos a oração do Pai Nosso, e tem sido uma bênção mesmo para mim. Estou a aprender muito e espero que vocês também. Eu ontem havia dito que hoje seria o último episódio, mas não consegui. Tentei e não consegui. Então vamos dividir o verso 13 do capítulo 6 de Mateus em A e B. Tem a primeira frasezita e depois a segunda, que vamos terminar, queira Deus que assim seja, vamos terminar amanhã. E olha que eu não quero terminar mesmo, Tá bom, então vamos lá abrir em Mateus 6, capítulo 6, não é? E o verso 13a, e diz assim a palavra do Senhor: e não nos deixes cair em tentação. Mas Nicole, então Deus nos faz cair em tentação? É Ele próprio que nos tenta? É Ele próprio que nos leva a pecar? Ele tenta as pessoas? A palavra do Senhor, aqui a palavra de Deus, a nossa Bíblia, vamos lá ver, em Tiago, capítulo 1 de Tiago, e o verso 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. A Bíblia nos diz que Deus não tenta ninguém. Então por que aqui diz que não nos deixeis cair em tentação? Bom, aqui nós temos que entender a tentação em duas dimensões, em duas perspectivas. Tem uma tentação que esta podemos considerar que é a provocada por Deus, que Ele deixa-nos ser provados, deixa-nos ser testados para nós sermos forjados, para contribuir para a nossa formação, para nos formar mesmo, para nos forjar como pessoas, como cristãos. E vão haver situações na nossa vida que em vez de, e depende muito da nossa perspectiva, do nosso olhar em como nós encaramos esses testes, alguns, se for provado e se passar ao teste, então ele é forjado, ele é formado, quer dizer, resiste àquilo e pode e está preparado para subir de nível, para coisas mais, para testes mais profundos. Agora, se nós também encararmos esse teste como algo negativo, quer dizer, vamos estar ali, sempre no mesmo nível, a sermos testados, a não aprendermos com as lições, a cairmos e não termos aquele espírito de, ok, caímos, mas vamos levantar, vamos fazer diferente. Então, acabamos por encarar aquilo como castigo de Deus. Mas não, Deus usa situações, é como nós quando pedimos paciência. Senhor, dai-me paciência. Acham que Ele vai com um balde ou sei lá, um contentor de paciência e atirar sobre nós? Não. Ele vai nos trazer situações, vai criar-nos cenários para que, in loco, ou mesmo na prática, venhamos a testar a nossa paciência, a forjar-nos e a sermos realmente mais pacientes. E depois tem a outra vertente, que é mesmo a sedução para o mal, que esta aqui é a sedução do próprio desejo e a que vem do diabo. É ele que nos tenta e nos faz cair, tropeçar, para sairmos daquilo que é o caminho de Deus, daquilo que é o que Deus tem projetado para nós. E isso nós também podemos ver aqui em capítulo 1, primeiro capítulo de Tiago. Se formos a ver aqui o teste, a prova, porque Abraão foi tentado, foi provado quando ele foi requerido de dar o seu filho Isaac, seu único filho. O Jó também foi testado, foi provado. Então todos eles passaram por provações e nos ensinaram. E aqui
Vamos lá ver Tiago 1 e os versos 2 a 4 diz: Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tem um propósito, e este é o propósito aqui desta tentação, esta provação saudável que é para o nosso bem, para nos levar a uma perseverança e para uma perfeição e integridade. Agora, tem o outro que também está em Tiago, nos versos 14 e 15, que diz: Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando estas o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É este tipo de sedução de que aqui Tiago fala, que é destrutiva, é aquela em e é esta também que nós temos que pedir também a Deus para nos livrar mesmo dessas situações, não nos expondo a essas situações. E aqui eu gosto ao ouvir o pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, ele diz que esta palavra aqui, tentação, quando nós fazemos esta oração, é: não permita que eu vá para a tentação, ou não me colocar numa situação que venha a ser tentado. E imaginemos alguém que quer parar de fumar. Quer parar de fumar, mas ainda está num ambiente e continua a se expor a um ambiente de pessoas que também fumam, de fumadores. Acham que essa pessoa vai parar de fumar? Acham que essa pessoa está realmente a orar, a fazer esta oração: Senhor, livra-me da tentação, quando você próprio é que se está a encaminhar para essa tentação? Senhor, livra-me da tentação, quero fazer uma dieta, mas eu própria é que me levo aqui a um restaurante, ou vou passear, ou quando me convidam, quer dizer, eu me exponho a situações que me levam a cair nessa tentação. Deus não é o criador dessa tentação, mas é a nossa sedução, é aquilo que nos seduz, é aquilo que nos atrai e seduz, como aqui o Tiago diz. E depois, meus irmãos, Deus é fiel. Nós temos a palavra do Senhor que Ele diz que Deus é fiel. Isso podemos ver em Coríntios, 1 de Coríntios, no capítulo 10, nos versos 12 e 13. Diz: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Se tu estás em pé, tenha cuidado para não cair. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus é fiel, meus irmãos. Essa provação que Ele traz para nós, para nos forjar, para nos formar, é uma tentação que Ele sabe que tem um limite. Ele não vai dar além daquilo que nós não possamos suportar. Jesus, o próprio Jesus, foi tentado, foi levado ao deserto depois dele ser batizado e foi tentado pelo diabo 3 vezes, mas ele resistiu. E essa resistência também está aqui registrada no livro de Hebreus, capítulo 4, nos versos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor, 4 mesmo? Sim, 15 e 16. Porque não temos... Vamos ler a partir do 14, que aqui especifica mesmo a pessoa de Jesus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Nós temos um sumo sacerdote. Ele passou por todas essas provações. Ele é o nosso guia, é o nosso exemplo. É como se tivéssemos mesmo um irmão mais velho, exemplar, e ele nos mostra aqui, nos exemplifica que é possível. Então vamos permanecer firmes, vamos permanecer na fé, vamos permanecer resistentes e vamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós.
família, beijo no seu coração, sejam todos abençoados, que o Senhor cuide e proteja dos nossos lares. E amanhã estamos juntos para encerrar aqui os nossos episódios nesta oração magnífica e maravilhosa. Tchau, tchau!